Não, preguiçoso. Ele é um recurso muito legal para quando você vai receber uma pessoa e tipo, você não estava esperando, aí você faz. Aqui eu fiz calabresa e bacon, mas você pode usar qualquer recheio, entendeu? Pode usar legumes, né? Porque às vezes a pessoa não quer comer carne, né? Pode usar legumes, não tem problema. Mas assim, a ideia é você colocar ali na panela, fazer, até conversar com a pessoa que chegou, né? E depois servir uma comida que ela vai falar pra você assim, nossa, quanto tempo você demorou pra fazer? Chique, né? Fala pra mim, você fala muito no seu canal sobre vídeo de casado. Quantos anos você tem? Tem 26. Entregando a minha idade, eu não falo a minha idade nos vídeos. Eu tenho 56. Então, são 30 anos. 30 anos, olha só. E eu vejo seus vídeos e eu continuo com o mesmo entusiasmo, os mesmos sentimentos que você tem. Não sei. O que fez você tomar essa decisão? Eu sempre quis casar. Quando eu fiz 15 anos, eu fui em um casamento que me marcou na minha adolescência. E aí, na hora que os noivos começaram a dançar, eu falei, uau, é isso que eu quero pra minha vida. Eu sei que não agora, porque eu sou uma adolescente, tenho 15 anos, mas um dia eu quero viver isso. E aí, isso foi em 2015. 10 anos depois, realizei um sonho, né? Já maior de idade, com 25 anos e tal. Então foi meu sonho, sempre quis. E a minha avó, quando eu era criança, quando a minha tia casou, ela me chamou pra entrar, né? Pra ser dama de honra. Aí ela falava assim, que eu falava pra ela, tia, é hoje que eu vesti de noiva? Então eu sempre tive isso dentro de mim. Isso é uma coisa que eu queria mesmo. É exatamente o que você imaginou. Melhor até, diria. Eu propus, né? Pra vocês que estão aí do lado de lá, a gente vai explicar o que está acontecendo. A Solane é minha amiga, eu sou amiga dela, gosto dos vídeos que ela faz e também gosto do trabalho dela, eu acho um trabalho legal, é a parte de make, e fico vendo que ela não deixa isso tudo ofuscar a vidinha dela de dona de casa. Ela gosta disso, parece que é tão importante quanto. E eu chamei ela pra gente fazer um vídeo, a gente falar um pouquinho sobre a situação dela, a idade dela vivendo isso e a minha idade vivendo algo bem parecido, que vai diferenciar a idade, mas a história continua sendo a mesma. Eu tenho 35 anos de casada, 36, desculpa, e eu continuo amando estar casada, continuo amando, vivenciando, assim, as coisas, minha vida de casada, eu não perdi o entusiasmo, nada continuou, nada hoje é a mesma coisa, tudo é novo, mesmo as coisas que são difíceis. E eu queria falar um pouco sobre isso, do meu lado da história, e a Solane quer falar um pouco do lado da história dela, porque às vezes quem tá do outro lado tá passando por um processo que tá meio na dúvida, né, quer saber como é que é. Mas eu quero falar muito assim, sabe, Sol, sobre a questão das pessoas na minha idade. O que acontece na minha idade? Você falou pra mim, né? Aquela síndrome do ninho vazio, né? É uma fórmula, uma coisa que se criou, né, um nome. Não é só isso. Tem muitas coisas envolvidas. Eu queria falar um pouco, assim, da minha parte. As pessoas que estão na minha idade, passando por esse processo, ou que já passaram e não tiveram bons resultados, porque na verdade, quando você não consegue um bom resultado, parece que fica toda a vida ali, você não sai. Eu queria favorecer alguém com o que eu sou. Hoje, sou uma pessoa que consegui passar por esse processo, tive um quadro onde a depressão me viu, mas ela não quis ficar comigo, e eu não fiz questão que ela ficasse também. Porque depressão, ela só pega a gente se a gente parar pra ela. Verdade. Se a gente não tiver tempo pra ela, ela não fica com a gente. Porque a depressão é egoísta, a depressão é sem sentido, ela é vazia, ela é sugadora, oportunista, enfim, ela é tudo de ruim. Então, não foi fácil. Eu tive que me buscar, eu tive que me encontrar. Eu tive que encontrar a Sandra antes da família. Lembrar de quem eu era antes da família. Você também teve que fazer essa busca quando você casou, apesar de estar assim, você casou agora, vai fazer um ano, né? Mas quando você realmente se deparou com a realidade,
a Solane, que de repente tinha ali uma comidinha pronta, né? Um carinho, um cuidado, como que foi? Pra mim foi tranquilo, eu não sei explicar. Tem muitas pessoas que sofrem, né, com adaptação, falam que o primeiro ano de casado é o pior ano. Mas no meu caso acho que até foi tranquilo, até porque eu não tive tempo pra pensar, porque eu tava trabalhando todos os dias. Então assim, eu só ficava em casa domingo. E nem ficava muito em casa, porque eu tenho os meus compromissos, né? Então saía de manhã, saía de noite. Agora, né, vão fazer 3 meses que eu tô em casa, entre aspas, né? Trabalho com outras coisas, mas pra mim, não trabalho mais pra fora. Que eu fico um pouco mais em casa, mas até então não tinha muito tempo. Então quando eu tava em casa, eu tava arrumando as coisas de casa, ou tinha os meus compromissos, e aí eu não senti muito por isso. Mas talvez se eu tivesse ficado sem uma rotina, vamos dizer assim, poderia ser que eu tivesse mais dificuldades, né? Quem trabalha fora tem que se virar nos 30 para poder dar conta da casa. Às vezes nem dá, porque o cansaço vence, né? Se o marido não for compreensivo, aí é um problema. É verdade. E o macarrão? Tá muito bom, gostei. Fica bom, né? Mocinho de creme de leite, muito bom. Quem me ensinou essa receita, na época, era uma amiga que eu tinha, a Adriana, e ela tinha 23 anos quando ela me ensinou. Hoje já se passaram mais de 20, né? Quando ela me deu essa receita. Então, assim, obrigada, tá, Adriana, se tiver comigo. Que até hoje ficou. Arrumei uma forma de me reencontrar. Para isso eu tive que passar por um processo de um pouco de solidão. Mas a solidão foi uma solidão boa, porque ela me trouxe clareza, ela me fez ver as coisas, me fez me ouvir, né? Aí passado esse tempo, eu voltei, tive que voltar, porque eu morava na roça. Aí você comentou mesmo. Aí tive que voltar para a cidade, comecei a trabalhar. Arrumei um emprego com um amigo que me apoiou. E lá ele me deu assim uma oportunidade de mostrar o que eu sabia, um pouco da minha experiência, valorizou muito o que eu sabia. E com isso eu fui assim, como que eu vou te falar? Fui começando a voltar pro jogo. Porque na verdade, sendo bem sincera, a gente se sente inútil, meio jurássica, meio ultrapassada. Só passei esse tempo lá exatamente para me voltar fortalecida. Na minha cabeça, eu achei que eu fosse o último lugar, entendeu? Então, assim, o recado que eu quero deixar hoje é que quando a gente se encontra num processo que a gente não se reconhece mais, a gente se sente perdido, triste, inútil, a gente precisa se encontrar. Lembrar dos nossos sonhos que a gente não realizou, né? Porque às vezes quando você casa, você tem que deixar algumas coisas para trás, né? Principalmente quando a gente tem filho, né? Então é a hora de fazer, é o momento de realizar, é o momento de você concretizar as coisas que de repente você achou que não podia ser, né? E hoje eu tenho um trabalho bom, um trabalho em casa, tô buscando algo que é muito importante, a gente buscar algo, a gente precisa buscar algo, sempre. Porque quando você não busca algo, você estaciona, entendeu? Mas muito bom, gostei de saber da sua história, de você ter compartilhado isso, porque muitas pessoas ficam receosas de compartilhar algo da vida assim tão pessoal, né? E hoje muitas pessoas não gostam de falar sobre doenças emocionais, né, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque elas acham que as pessoas vão ver ela como uma pessoa mais sensível, mais frágil, né? Então, assim, parabéns pela sua determinação de querer expor isso, porque isso ajuda as pessoas, né? Sim. Quem tá aqui no meu canal que passou ou está passando pelo que você passou, pode se identificar com você e pode ser que alguma coisa que a gente conversou aqui possa ajudar essa pessoa também, né? Agora fala pra mim, você gosta muito de fazer, remeter a sua vida princesa. Gosto. Romantizar a vida. Exatamente. Cita pra gente algo que não foi tão romântico pra você conseguir chegar onde você chegou. O mais difícil foi eu me encontrar de novo na questão que eu queria fazer na minha vida. Porque pra quem não sabe, eu sou professora também de séries iniciais. E aí eu tava naquela fase quando eu fiz 20, 21 anos, o que eu vou fazer da minha vida? E agora, né?
E aí eu fiquei pensando qual o caminho seguir. Aí eu pensei, não, é maquiagem. Aí veio pandemia, comecei a gravar vídeos em casa, chat, essas coisas. Aí eu comecei a trabalhar, as coisas começaram a voltar ao normal. E eu pensei, agora eu tô em casa, então eu vou estudar. Aí eu fui fazer o curso normal pra ser professora. E aí naquele momento eu tinha certeza que era isso. Eu falei, olha, era isso que eu queria fazer na minha vida. E tava, né, o tempo todo sem saber o que eu queria fazer, era isso. Amava as crianças, eu amo criança até hoje. E me encontrei nos estágios, quando as crianças me abraçavam, faziam cartinhas, eu falava, é isso que eu quero pra minha vida. Acho que eu nasci pra isso, pra poder ajudar, ensinar as crianças. Amava a parte da alfabetização, só que quando eu me deparei com a vida real, eu fiquei um pouco assim, é isso mesmo? Eu vi o quanto, assim, eu dou até parabéns aqui, né, pra todos os professores, porque é uma profissão muito bonita, mas assim, exige muito esforço. Não é que não era o que eu queria mais fazer, mas eu não tava mais me encontrando. Falei, acho que ainda não é isso. Eu falei, será que eu vou jogar fora esses anos que eu estudei, que eu me dediquei no TCC e fiquei me questionando. E aí a maquiagem, que a beleza começou a despertar em mim mais uma vez. Quando eu atendi as pessoas e as pessoas iam comprar um produto e elas perguntavam, mas o que serve pra quê? Eu começava a falar, eu me arrepiava. E aí eu lembrei de uma frase, quando você fala de uma coisa, ou faz uma coisa que te arrepia, ou que seus olhos brilham, é porque você nasceu pra isso. Aí eu vi o quanto é difícil às vezes, como foi pra mim, pra vários jovens, né, não só aqui no nosso país, mas em vários países, encontrar, fazer o que gosta. Infelizmente nem sempre a gente consegue fazer o que a gente gosta de fazer, devido às vezes a condições financeiras ou falta de oportunidades. Então acho que foi um desafio, até eu me encontrar e decidir o que eu queria fazer e seguir em frente. Hoje que define você é make, Maquiagem, rede social, pra falar da sua vida, não pra ensinar nada pra ninguém. Não tanto sobre a, tipo assim, eu compartilho minha rotina, mas eu não gosto de falar muito sobre a minha vida, do que eu vou fazer, mas entre aspas, um pouco. E o seu casamento. Pode falar sobre casamento. Que é a cereja do bolo. Né? Exatamente, esses 3 assuntos. Eu continuo querendo ter o meu trabalho, porque às vezes, hoje todo mundo precisa, né, de um dinheiro, a questão monetária, financeira é muito importante. Mas mais que isso, é a ocupação, é a interação. Então, assim, se você tem uma atividade, seja uma atividade que você faz para alguém ou faz para você mesmo, que você interage, ajuda muito. Casamento, no meu caso também, e a parte do entretenimento, do lazer. Todo ser humano ele precisa de 3 coisas. Ele precisa do prazer, ele precisa da ocupação e ele precisa de se relacionar. Não importa se é casado, se é solteiro, relacionamento. E gostei de estar sozinha, mas eu não quis trazer uma rotina de solidão para minha vida. Eu fiquei sozinha o tempo que eu preciso. Hoje eu escrevi e botei lá fora na plaquinha que a solidão ela é prima, amiga e irmã do tempo. E ela é um excelente radar para boas escolhas. Porque quando você está sozinho, você pensa melhor, você se coloca melhor, né? A sua situação. Você começa a ser dono das suas decisões sem tanta influência externa. É isso. Então, gente, ó, trabalhar, se relacionar, fazer o bem, buscar ser útil, fazer amizade, confiar nas pessoas, sabe? Confiar nas pessoas, mas não cegamente, né? Confiar nas pessoas porque a gente foi feito para viver em comunidade. Não dá para ficar sozinho. E ter alguém que você ama para chamar de seu é muito bom. É verdade. Né? Se você consegue acertar e assim, eu tava falando com a Solane, né? Que se a gente começar a conversar, hoje em dia tá todo mundo muito desiludido, né? As pessoas estão muito desiludidas, os jovens, né? Até mesmo pessoas da minha idade. Talvez seja porque a gente esteja buscando no outro o que realmente não é o que a gente precisa. O que a gente precisa? A gente precisa viver um passo de cada vez, né? Conhecer, olhar aquela pessoa não só com interesse de que ela venha fazer algo de bom para você, mas que você também possa oferecer. Eu vejo você nos seus vídeos, né? Você assim, toda solista, ela faz café. Ah, do príncipe, sei. Você botou uns biscoitos, né? Os pãozinhos torradinhos, que eu acho que você dá uma torradinha primeiro. Você entende? Assim, gente, são mínimas coisas. Eu quando casei,
eu pensei, sabe o que eu pensei quando eu casei? Duas coisas. Queria ter muita paz e muito sossego, casando bem novinho, né? Na faixa dos 19, 20 anos. Tivemos 4 filhos, na verdade 5, porque eu, né, perdi um. Mas assim, é bom, foi bom, tivemos muita dificuldade. Ser casado com uma pessoa é comer 1 quilo de sal, um pouquinho a cada dia. Um pouquinho a cada dia. De vez em quando dá uma salgada, aí você vai lá, toma água e prossegue, porque a água limpa, restaura, refresca. Mas, falando literalmente na nossa vida, a gente não deve nem salgar, nem deixar soltos. Tem que ser tempero certinho. Então, uma pitadinha de sal. Casamento ou relacionamento é comer 1 quilo de sal em doses sábias, né? Que vão fazer para você um tempero certinho para a relação. Pode ser uma relação entre mãe e filha, pode ser uma relação entre marido e mulher, entre irmão e irmã. E afinal a gente é uma família. Verdade. Né? Na hora exata, quando a gente precisa, sempre aparece aquela pessoa, às vezes que você nunca viu, ela faz toda a diferença na sua vida. Foi o nosso caso, né? É mesmo. Numa situação assim. É, né? totalmente aleatória. Então, é isso. Deixar assim um agradecimento. Sim, eu só queria dar um último recado aqui. Eu sou muito faladeira, desculpa aí. Não, que eu acho que essa é a minha essência, que eu busco isso pra mim todos os dias, mesmo nos dias difíceis. Que é ver o que tem de bonito em todos os dias, porque às vezes a gente fica esperando os melhores momentos. Ah, eu só vou ser feliz quando eu casar, só vou ser feliz quando realizar a viagem dos sonhos, quando eu comprar minha casa própria. Só que a gente tem que entender que a vida é o hoje, né? Sim, vai ser muito bom agora. quando a gente realizar, vai ser ótimo. É igual, o casamento é uma das datas mais especiais da nossa vida, é um dia muito feliz que nunca mais vai voltar. Mas a gente precisa entender que a vida não é só isso, não só viver os dias especiais. A gente pode ter uma quarta-feira, uma quinta-feira, como é hoje, o dia de hoje, muito feliz. Então, assim, só o fato de a gente acordar, estar vivos, né? De abrir a janela, ver o sol, estar respirando, ter uma casa, um lugar pra dormir, pra morar, já é muito gratificante pra gente. Então é um recado que eu deixo pra vocês, né? De, assim, procurar sempre algo de bonito nos dias comuns. Então, Levar a vida com leveza. o mais legal disso tudo que ela falou é que a gente não tinha planejado fazer esse vídeo. Assim, ela veio aqui pra pegar uma encomenda, que eu trabalho com gráfica rápida, né? E ela veio aqui pra buscar uma encomenda dela e eu propus pra ela. Falei, vamos dividir um pouco do que a gente tem, do que deu certo, do que de repente dá um errado. Para as pessoas poderem ver que vale a pena. Sim. Porque às vezes você acha que você não tem nada. E as pessoas vão ver aquilo e falar que tava passando exatamente por aquilo ali que ela falou. Né? É isso. Solene, amei almoçar contigo. Tá? Também Foi muito gostei. bom. Obrigada pelo convite.